Bem-vindo de volta, Francisco. Como é que você tá? Salve, salve, Daniel. Tô bem. Prazer estar aqui de novo. Rachando o bico. Eu não sabia dessa história aí da Macarena, cara. Vou ficar até o final hoje, hein? Cara, pô, me dei mal. Boa apresentação, cara. Obrigado, valeu. Fala, pessoal. Tudo beleza? Boa tarde. Eu vou mostrar hoje nessa apresentação para vocês como que na prática a gente faz um upgrade de versão Major do Postgres, utilizando a técnica do Blue Green. Eu vou compartilhar com vocês algumas cabeçadas e lições aprendidas que eu tive num projeto fazendo isso na prática, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco, eu sou Senior DevOps Engineer, eu sou fundador de uma empresa chamada TechMan, que tem um único cliente, que se chama Sonder, que é uma empresa canadense focada em hospitalidade. É uma empresa para você alugar quartos, hotel, casa, bem similar com o Airbnb, né? Eu tenho algumas certificações de DevOps e meu background é de desenvolvedor. Trabalhei bastante com JavaScript e .NET ainda nessa vida, mas não faz tão pouco tempo assim. Hoje em dia, mexer em código mesmo é mais, quando tem que mexer alguma coisa, é mais no Golang, e o JavaScript mais quando é com Pulumi, né? Eu sou um desenvolvedor ou DevOps ou o que for esquisito, porque eu não gosto muito de café, então entrei nessa área de tecnologia sendo um pouco diferente dos outros. E no momento, a última coisa que eu assisti que eu curti bastante foi Avatar: A Lenda de Aang. Eu gosto muito do desenho, sempre curti pra caramba o desenho, a Lenda de Korra também, eu gosto muito do Avatar, mas assisti a série esperando pouco e fui surpreendido, achei muito legal mesmo. Então vamos lá. É, Problema que a gente encontrou qual foi o problema que iniciou esse projeto, né? Então, o negócio é o seguinte: a maioria dos bancos de dados da Sonder que estavam rodando em produção estavam na versão 11, o que é uma versão mais antiga, né? Acabou de lançar agora a versão 16, então fazia já um certo tempo que não rolava uma atualização. Existem vários motivos do porquê que isso é ruim, né? Assim, a questão de segurança, a AWS costuma aplicar patches de segurança em todas as versões que eles colocam dentro do seu suporte. Mas, por exemplo, melhorias de performance, novas funcionalidades, você perde muita coisa em você ficar numa versão antiga. Ah, e começaram a surgir, né, e-mails, notificações de que a versão 11 do Postgres ela seria descontinuada no final de fevereiro. Aí agora recentemente eles estenderam por mais um mês, o que deu mais uma folguinha durante o projeto para conseguir fechar todos os bancos que precisava migrar. E assim, migrar, né, fazer upgrade de banco em produção é trocar a roda do carro com ele andando, basicamente, né? E aí, assim, a gente recebeu essa informação, e aí isso trouxe duas possibilidades. Uma delas é fazer um upgrade, atualizar. Tem algumas formas diferentes de fazer isso, eu vou falar algumas e por que que a gente escolheu o Blue Green. A outra opção, que seria não fazer nada, se você não faz nada, o que acontece exatamente? Você entra numa oferta de suporte estendido da AWS. Então, eles te cobram a mais por você estar utilizando eh, essas versões antigas para eles poderem continuar fazendo os patches de segurança, etc. Isso é o default, se você não faz nada. No caso da Sonder, pelos bancos e tudo mais, seriam míseros US$ 14.000 a mais. O que é um valor bem considerável, principalmente para uma empresa que hoje está pensando em alguns cortes de custos, né, na operação, na nuvem, etc. O FinOps está sendo uma parte de otimização lá e não faz sentido você otimizar um monte de coisa e deixar isso aqui acontecer, né? Qual é o objetivo que a gente busca atingir durante essa atualização? É prevenir uma perda de dados, então a gente quer atualizar sem perder dados,
e minimizar o downtime durante o upgrade. Assim, a gente vê muito termo de marketing, né, que fala zero downtime ou 100% de uptime. Essas duas coisas, elas são meias verdades, né? Porque ter 100% de uptime ou 0% de downtime ninguém tem. O que se tem é 99,99 e alguns noves, e a cada 9 que você adiciona aí, você aumenta exponencialmente o seu custo. Então é sempre interessante aqui não dá para prevenir um downtime, você pode minimizá-lo dentro de um orçamento que faça sentido. E tem várias técnicas, algumas mais baratas, outras mais caras, mas enfim, o que fez sentido para o nosso cenário foi utilizar o Amazon RDS Blue Green Deployment. Tá? Algumas coisas algumas outras opções que a gente teve, que está aqui nessa parte de pesquisa, por exemplo, a mais básica de todas, que é o In-Place. O In-Place é você ir lá na telinha e clicar em Modify, trocar a versão, ou então no seu Terraform, tá lá escrito versão 11, você vai na mão e troca para a versão 15, ou então faz aos poucos, primeiro 12, depois 13, depois 14. Quando você faz dessa forma, direto na instância que já existe, que já está rodando o banco. Não é a abordagem mais recomendada por alguns motivos, tá? O primeiro é se isso é um banco que está rodando com atividade constante ali na sua aplicação. Você não pode, por exemplo, falar, vou ter uma janela aqui de manutenção de 1 hora, por exemplo, ou se 10 minutos já vou perder muito dinheiro se o sistema inteiro parar por causa disso. Tem que levar em consideração que o downtime ele vai ter um certo tempo considerável. Mas assim, o principal, além disso, é a questão de você fazer coisas que elas podem não ter compatibilidade. Então, lembre que esse é o banco que já a aplicação de produção está usando esse banco. Você está subindo versões major. Se você levar em consideração o versionamento semântico, né, que você tem a versão Major, Minor e Path, quando você sobe Minor e Path, você, na teoria, né, coisas boas, continuam mantendo a compatibilidade com as versões anteriores. Já na versão Major, é, não necessariamente. Você pode ter uma quebra e as coisas que funcionavam na 11 podem parar de funcionar na 15 porque você mudou uma interface, uma assinatura, alguma coisa pode ter mudado no meio do caminho. E você não tem tempo de validar isso quando você faz o in-place upgrade, tá? Isso aqui você teria que validar primeiro em um outro ambiente, um staging, alguma coisa assim, para você ter certeza que está legal. Porque se der problema em produção, você não consegue voltar. Não dá para voltar atrás facilmente. Você pode deletar o banco, subir um snapshot. Se você lembrou de fazer o snapshot, se você tem snapshot automatizado, espero que sim, pelo menos 3 dias. Então, assim, realmente não é o ideal. Aí a gente tem uma outra opção, que seria fazer dump restore, que é algo ali do Postgres mesmo, nativo do Postgres, que você gera ou um arquivo com bytes, ou você gera uma série de comandos que colocam o banco de dados, comandos SQL que colocam o banco de dados no mesmo estado. Então você pode fazer um dump, criar uma nova instância na versão nova e fazer um restore dela ali. O problema essa opção ela é bem mais segura do que a última em quesito de quebra de compatibilidade, porque você poderia, talvez, durante o dump and restore, por exemplo, identificar algum erro no próprio restore ali, ele pode falar que alguma coisa não está compatível, dá tempo de você testar ali na versão nova antes de você apontar a aplicação para ela. O problema disso é que o downtime é completamente inconsistente. O tempo assim, o banco ele vai ter que de produção, ele vai ter que parar enquanto você está rodando o dump. Porque senão esse dump ele tem problemas, vai faltar coisa, enfim, você precisa parar. E você não sabe quanto tempo de downtime você vai ter se você seguir essa estratégia. Ele vai variar de acordo com o tamanho do banco, quantos gigas, teras tem esse banco, quantas tabelas, esquemas, como tudo está montado. É inconsistente, você só vai descobrir a hora que terminar. Então pode levar 10 minutos, pode levar 10 horas, pode levar dias, tá? Quem será que você consegue pagar isso? Essa é a questão, né? Quanto dinheiro você vai perder nesse downtime? O Blue Green
Ele, entretanto, ele tem menos de 2 minutos de downtime para todos os bancos. Não interessa se é um banco de 2, de 10 tera, porque o Blue Green a gente trabalha na parte de rede. Vou mostrar no detalhe aqui como é que é, mas é basicamente você para de apontar para uma instância e começa a apontar para uma instância nova usando a mesma URL. Então, é mais um downtime dessa troca de load balancing de DNS mesmo, do que ter a ver com a própria, a própria criação da instância. A instância já vai estar criada no momento em que um mínimo downtime acontece. Aqui é uma listinha de para ter uma noção da quantidade, do tamanho do projeto, né? Então a gente fez isso para. Tem um problema de soma aqui, tá? Esse aqui era para ser um 3. A gente fez isso para 10 bancos de dados Aurora e, por enquanto, 3 bancos de dados Postgres normal. Tá como 4 porque tem mais um que a gente vai migrar ainda essa semana. E o tamanho completamente variável. Como eu mencionei para vocês, a gente fez isso com um banco que tinha 2 GB e banco que tinha 2 teras. Agora, antes de eu mostrar para vocês a demonstração de como que faz isso e discutir as lições que eu aprendi nesse processo, só falar rapidamente de alguns conceitos de bancos de dados relacionais, simplesmente porque eles têm relação com as lições que eu tive, tá? O primeiro que tem aqui é a questão do Query Planner, que nada mais ele também é conhecido como Optimizer no Postgres ou em outros bancos de dados, que ele é responsável por analisar qual o melhor caminho para se realizar uma query de SQL. Então, quando você vai e faz um select numa tabela, por exemplo, esse Optimizer, ele anteriormente ao seu select, ele já buscou quais seriam melhores caminhos, melhores rotas, para que quando essa query aconteça, ela seja o mais performática possível. Para fazer isso, ele usa algumas estatísticas sobre o dado, como os tamanhos das tabelas, a distribuição dos valores, e aí ele estima o custo de execução em diferentes caminhos. Um paralelo disso com o desenvolvimento de software, pensa nisso como se fosse uma compilação. É como se alguém compilasse a sua query antes de você de fato executar. Esse query planner, ele pode, esse planejamento pode acontecer de forma automática. Você pode configurar o Postgres para fazer isso de forma automática, de tempos em tempos, ou você rodar manualmente um comando analyze no banco ou em alguma tabela específica. O outro conceito aqui é o connection pooling, que é uma forma de você reduzir a quantidade de conexões que um mesmo database tem a partir de uma aplicação. Então, se você tem 500 requests acontecendo ao mesmo tempo no seu app, isso não quer dizer que você precisa abrir 500 conexões no banco, porque isso poderia sobrecarregar o seu banco de dados, em termos de CPU, de memória, etc. Quando você faz um connection pooling, você reaproveita conexões entre diversas requests ali. Alguns momentos em que isso é usado por exemplo, quando você utiliza ORMs na sua aplicação, ou então quando você tem algum tipo de proxy que faz isso para você, ou os dois ao mesmo tempo. DML versus DDL. Então, essas duas coisas, elas são partes do SQL. Então, alguns comandos SQL podem ser DML ou DDL. O DML é Data Manipulation Language, ou a linguagem de manipulação de dados. Então, alguns comandos que entram nessa categoria são, por exemplo, create, update, delete. Desculpa, não create, tá? Create é DDL. Eu quis dizer inserts, updates e deletes, tá? Quando você está manipulando o dado. O DDL é quando você está manipulando a estrutura do dado. Aí você está falando de Data Description Language ou linguagem de descrição do dado. Então, comandos como create, table, alter, drop, esse tipo de comandos que mexem com estrutura, eles são DDL. E essas diferenças são importantes para as coisas que a gente viu durante o Blue Green. Então, esse aqui eu começo a falar e mostrar como é que o Blue Green funciona na prática. Isso aqui é um diagrama fornecido
pela documentação oficial da AWS, que dá uma ideia de como Francisco, desculpa ele. te Opa, interromper, mas acho que a tua tela não está compartilhada. eu não compartilhei a tela, eu tô falando até agora sem mostrar Desculpa nada. te interromper, cara. Eu achei que você ia pegar aí. Beleza. Ai, vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Ok, mas foi no slide mais importante de ver mesmo, porque é a arquitetura. Tá, obrigado pelo toque, Daniel. Tá, então ok. Ahn, Deixa eu só ver alguém, se o pessoal, além de me avisar que estavam avisando que estava sem tela. Tá. Deixa eu ver se alguém ficou com alguma dúvida até o momento. Se eu poderia compartilhar, para estar compartilhada, tá bom. Ok. Beleza, galera. Alguma dúvida por enquanto sobre a questão do porquê ir pro Postgres? Por que utilizar o Blue Green? Ou sobre a questão aqui dos conceitos de banco de dados utilizados? Tá, vamos seguir então. Beleza, então aqui a gente tem a arquitetura, né? Essa arquitetura mostra que atualmente a produção está indo para o banco de dados atual, que é considerado como Blue, que é aquele que já estava rodando antes. Eles simplesmente só adicionam um label dizendo agora a gente vai chamar esse cara de Blue. E ao mesmo tempo que se gera um espelho desse cara, que é uma nova instância chamada Green, e nesse momento onde tudo isso está sendo criado, não existe downtime, tá? É simplesmente algo que acontece ali em paralelo. Então, existe um novo banco de dados que, que foi criado, que é a versão Green. E o que sincroniza as coisas entre o Blue e o Green é uma logical replication, ou uma replicação lógica, que basicamente é algo que executa comandos DML. Então, toda vez que acontece um insert no Blue, esse insert ele é replicado para o green, ou um update, enfim, todos esses comandos eles são replicados para garantir que o green está no mesmo status do blue. Isso é um pouco diferente da replicação lógica, que acontece a nível de bytes, ao invés de comandos, que é o que acontece, por exemplo, entre o writer e os readers, né? Entre a instância de escrita e a instância de leitura. Agora, esse lado do Green, ele não está recebendo nenhum tráfego de produção enquanto você não pedir para fazer o switch over, que é quando você troca mesmo, essa setinha para de apontar para um lado e começa a apontar para o outro. Até esse momento acontecer, você pode utilizar esse ambiente de Green para fazer seus testes antes do que o seu usuário de fato acesse. O Green é o futuro ambiente produtivo real. Então você pode fazer QA nele com certo cuidado, né? Você tem que tomar cuidado para não deletar ou inserir um besteira ali que não deveria, porque vai ser de fato produção. Mas é legal que você tenha essa chance de dar uma olhadinha em prod antes do user fazer isso. Agora, esse aqui é um outro diagrama que esse aqui eu desenhei, que tem basicamente a mesma ideia do último, só que mostrando em dois momentos diferentes, né? Antes do switch over e depois do switch over. Algumas coisas interessantes aqui é que uma coisa que é para notar é que a versão Blue, né, ela está na versão 11.22, enquanto a versão Green está na versão 15. Então, é possível você criar uma nova instância paralela que ela vai subir até a versão desejada, né? Então, você consegue fazer essa replicação lógica enquanto você está validando ali e tudo mais e garantindo mesmo com essa diferença de versionamento. Outra coisa para reparar é que a URL ela permanece a mesma. Então é diferente de se você tivesse criado uma outra instância, dado um outro nome para o banco, feito dump and restore, teria que lembrar de trocar nas aplicações, fazer um rollout restart das aplicações, alterar, né, variável de ambiente para que essa URL ah, da connection string fosse atualizada. E por último,
depois que você já tem essa conexão, né, essas requisições indo para o novo ambiente, a instância antiga ela se torna uma instância old blue. Então ela literalmente é renomeada para ter um sufixo de old. E é interessante manter por algum tempo, só caso aconteça algo catastrófico, que você precise fazer um rollback rápido ali, mas eu não vi acontecer na prática, ainda bem. Deixamos mais por segurança mesmo. Ah, e tem algumas etapas que são necessárias para serem feitas antes de você, de fato, ir lá e startar o Blue Green. Então, a primeira etapa, e na minha opinião, a mais difícil, é lidar com a comunicação com os times. Isso daqui pode ser bem trabalhoso, assim, porque tem algumas coisas que precisam ficar claras. A primeira é que os times precisam ter, principalmente na estrutura que está hoje ali na Sonder, né? Existe um time de infra e existem os times de desenvolvimento. A gente quer aos poucos dar esse poder, né, de upgrade, de gerenciar, de self-service para os times, mas no momento muita coisa ainda está centralizada no time de infra. Então é importante que esses times eles fiquem cientes de dos possíveis riscos, do downtime que vai ocorrer, de entender com eles quando que é o melhor horário para se fazer as coisas ou o melhor dia por alguns motivos. Algumas perguntas a se fazer, né? Se fizer de final de semana, vai fazer sentido? Vai ser melhor? Vai ser pior? Então é interessante aqui você ter primeiro uma observabilidade bem feita para você entender o padrão de comportamento do seu sistema, buscar ali. É claro que a gente está falando só de 2 minutos, tá, gente? Mas ainda assim, quando você fala isso para o pessoal de produto, a galera quer ainda. E faz sentido, né? Você buscar um horário onde o impacto seja menor ainda. Então, muitas vezes você vai precisar entender qual o horário, ou o dia da semana, quando que esse sistema é menos utilizado. Então, você tendo uma observabilidade boa, você consegue ter essa noção. E uma outra coisa para ver, por exemplo, é quem que vai fazer o QA disso, garantir, por exemplo, que um pouco antes ou um pouco depois do switchover, as coisas continuam saudáveis. Se você não é a pessoa que tem conhecimento detalhado daquele sistema, precisa ter alguém do outro time ali, de fato, testando o sistema para para garantir que a coisa tá como deveria, né? Ou você vai, por exemplo, bloquear alguma funcionalidade, vai colocar um aviso para o usuário de estabilidade, enfim, essa parte ela é bastante importante. Depois disso, né, ali o mais ah, lidar com a comunicação é algo que você faz, às vezes começa até semanas antes, né? Mas já falando agora de algumas horas antes, a gente já começa ali a criar um snapshot manual. Como eu disse, espero que o banco de dados já esteja com uma configuração adequada de backups automáticos, pelo menos 3 dias aí para trás, no mínimo. Mas é sempre melhor prevenir do que remediar, né? É melhor acabar perdendo, sei lá, 2 horinhas de dados num caso catastrófico do que perder 10, 12, porque o automatizado foi muito mais cedo, por exemplo, no dia de hoje. Em seguida, a gente começa a rodar uma ferramenta customizada que escrevemos em Go, que não faz nada demais. Ela simplesmente ela se conecta num banco e fica executando selects nesse banco. A partir do momento que ele tem um downtime, a ferramenta fica tentando reconectar e fica calculando quanto tempo ela leva para isso. Depois que ela consegue reconectar e fazer um select, ela compara, né? Quanto tempo desde que o banco tinha parado até a execução. A gente deixa isso rodando para a questão de gerar estatísticas mesmo, compartilhar com o pessoal, conseguir saber quanto tempo de downtime a gente teve. Depois disso, é necessário fazer um upgrade minor, se for versão 11 ponto algum minor que seja anterior, porque antes disso ele não suporta o Blue Green, precisa estar nessa versão. E um ponto aqui
relevante é que para fazer o upgrade da versão minor existe downtime. A minor a gente faz em place mesmo, tá? Mas existe um downtime pequenininho no momento de fazer isso aqui. Outro ponto é a verificação de existência de logical replications ou replicações lógicas, porque, como eu mostrei nos slides anteriores na arquitetura, é isso que o Blue Green vai usar. E ele é egoísta. Ele não quer que tenha outra além dele. Apenas ele pode ser o único configurado. Então, se existir alguma replicação lógica, ela precisa ser deletada antes do Blue Green. Na verdade, isso vale para qualquer tipo de upgrade. O in-place também exige isso. Se você fosse fazer o dump and restore, você precisa lembrar de desativar em um banco e ativar no outro. Então, para todas essas situações, isso é relevante. É importante lembrar de depois reabilitar essas replicações lógicas na nova versão e, e entender o que isso impacta, né? No nosso caso, quem estava utilizando isso era o time de dados que utilizava para replicar alguns dados de produção para as bases, de exploração de dados deles, né? Então a gente precisou conversar com o time de dados, entender como é que a aplicação deles fazia isso, como é que a gente ia poder recriar depois de uma forma que ela fosse ser inteligente e conseguisse, né? O que precisaria mudar na configuração do lado deles. Enfim, tem todo esses ajustes, essa conversa que precisa ser feita. Por fim, se não existirem, né, replicações lógicas existentes, possivelmente você vai ter que habilitar a replicação lógica no grupo de parâmetros do banco, ou parameter groups. É um parâmetro que você troca ali de 0 para 1 e você precisa fazer o reboot da instância do banco após trocar isso, que gera mais um pouquinho de downtime também. E por fim, antes de meter a mão na massa, vem novamente a importância da observabilidade, você conseguir entender qual que vai ser o comportamento da sua aplicação durante esse deployment do Blue Green, durante o switchover, principalmente durante o switchover. Então, você ter ali a ferramenta aberta. O que a gente mais utilizou aqui foi o Datadog, na parte de traces, para verificar ali as requisições que os usuários estão sendo feitas, se ele começa a levar um erro 500, enquanto está fazendo algum upgrade de alguma coisa, por exemplo. Mas para entender mesmo o que está acontecendo com o sistema enquanto essas coisas estão acontecendo. Muito importante investir na observabilidade para fazer isso com segurança. Então aqui agora é um vídeo com uma demonstração rápida, né, de onde que você faz, onde que você mete a mão para fazer esse treco de verdade. Então você tem aqui uma instância. Aqui eu estou fazendo via ClickOps, tá? Também dá para fazer no Terraform. Eu não fiz porque esses bancos não são gerenciados pelo Terraform, mas eu sei que existe uma propriedade do resource de instance em que você ativa o Blue Green, tá? Então aqui você tem a configuração mostrando que está na versão minor e aqui qual que é o parâmetro, o grupo de parâmetros, né, associado. Eu chamei ele de Enable Logical Replica, só para mostrar aqui para vocês que ele está com isso aqui ativado, já foi reiniciado. E aí, depois disso, é só clicar em Actions e ir na opção Create Blue Green Deployment. Aqui, ele dá algumas informações de coisas que podem dar errado, né? Como DDLs, é a primeira que ele fala, que é um problema que a gente pegou na prática. O outro é a questão das chaves primárias, que a gente também pegou na prática. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas é importante conhecer esses problemas que ele avisa aqui, tem extensivamente na documentação sobre isso também. Você dá um nome para o deployment, eu geralmente só copio o nome do banco e falo deploy blue green, mas pode ser o nome que você quiser. Coloca a versão, a gente estava atualizando para a versão 15. Aqui, uma coisa que foi rapidinha, mas deixa eu só mostrar de novo é que você, depois de fazer isso, você vai associar a um novo parameter group relacionado àquela versão. Os grupos de parâmetros, você não consegue reutilizá-los entre versões. Então, não dá para usar aquilo que estava configurado na 11 para 15. Então, se você tinha coisas específicas configuradas na versão 11, essas coisas precisam ser refeitas na 15 e aí associar com um parameter group novo aqui. No meu caso, só vou utilizar default mesmo, nada específico.
algumas informações, né, que você pode revisar, e em seguida você cria o seu ambiente. A partir disso, ele coloca esse label de blue, essa instância agora ele vai chamar de blue, e ele começou a provisionar a instância green. Depois disso, você aguarda, e você aguarda bastante, tá, galera? Aguarda bastante mesmo. Ah, esse momento, ele é o mais demorado do processo inteiro, que é o momento em que ele vai criar a sua instância, ele vai começar a fazer upgrades dessa instância, vai automaticamente fazer reboots e trocar coisas, enfim. Tem muita coisa que acontece debaixo dos panos que é demorado. Eu vi a maioria dos bancos, isso aqui levou em torno de 40 minutos, mas é importante ressaltar, não tem downtime nesse momento, o Blue tá ali rodando bonitinho. Mas assim, a maioria em 40 minutos, mas eu vi alguns demorarem ainda mais. Eu vi alguns bancos levarem aí em torno de 2 horas. Esse 2 horas foi o que eu vi demorar mais. Esse print aqui é só um exemplo de um retorno ali de se você usa CLI, né, da AWS, pedindo para descrever os blue greens, ele te dá essa informação sobre esse blue green, as etapas, o status e tudo mais. Depois que isso acaba, você terminou de esperar, você valida que está tudo certo na versão green e em seguida faz o switch over. Então aqui mais um demo. Aqui na esquerda eu tenho um port forward, né, utilizando um pod que tem acesso ao banco, ah, fazendo um túnel, né, porque obviamente o banco não é aberto externamente. No lado esquerdo eu tenho um port forward para o banco na versão Blue, no lado direito para a versão Green. Aqui em cima é a versão Blue e embaixo é a versão Green. Então aqui eu só fiz uma query contando quanto tem nessa tabela. Eu vou fazer essa mesma query no banco de baixo, só para garantir, né, que a replicação está acontecendo bonitinho. Eu posso fazer outras operações aqui, se eu quiser. Essa daqui é a mais simples possível. De novo, lembrando que você está mexendo com o ambiente produtivo, então pensar bem, né? Tomar cuidado com o que que você vai executar para esses testes. Então, essa é a Blue, essa é a Green, e eu consegui provar aqui que a replicação tá funcionando legal. Aí depois disso, eu vou de fato executar o switchover. Então, eu consigo ver, ó, eu tenho o Blue, o Green criado, bonitinho. Ele até dá um aviso aqui embaixo, se você reparar, né? Ele fala, ó, o Blue tá na versão 11, o Green tá na versão 15, né? A partir do momento que você seleciona ali o Blue Green Deployment, agora você tem uma opção Switch Over, que é para você mudar o tráfego e começar a usar o Green como o ambiente produtivo, tá? Então é só clicar ali e confirmar mesmo, nenhum segredo. Esse processo ele vai levar aí em torno de uns 5 minutos no máximo, ele não costuma passar disso. É, Esses 5 minutos não é downtime durante o processo inteiro, tá? O downtime é bem menor do que o tempo que ele de fato leva fazendo esse processo do switchover. E se ele levar mais tempo do que isso, desconfie que tem alguma coisa errada, tá? Dá uma olhada na aba de logs e eventos, porque ali vai te dar alguma pista se tiver alguma coisa que não tiver certa, que aconteceu. E é comum pegar problemas durante o switchover. Alguns têm a ver com as lições aprendidas que eu vou compartilhar daqui a pouco. E aí, depois que esse switchover ele termina, reparem nos labels, né? Os databases, como eu comentei, o antigo Blue, o Old Blue, ele trocou o nome mesmo, ele ficou traço Old 1 na instância, ele fica com essa tagzinha de Old Blue, e a URL mesmo para acessar a versão Old, ela muda. E também ele fica disponível para somente leitura, não dá mais para inserir nesse banco enquanto ele tiver essa associação de um banco com o outro, né? E o outro vira o New Blue. O ideal aqui é que o quanto antes você delete esse resource de Blue Green Deployment para desconectar esses bancos um do outro, tá? E aí depois você pode deletar o old, mas faça isso quando você tiver certeza que você não precisa fazer nada para um caso catastrófico assim. No nosso caso, a gente sempre deixou o old existindo por mais uma semana, sem conexão nenhuma, e depois de uma semana que a gente viu que está tudo bem,
nós deletamos a versão old com segurança. Agora, compartilhar 7 lições aprendidas. Algumas são boas, outras nem tanto. A primeira é que pular as versões Major para o Postgres, na prática, foi bem seguro. Assim, a gente foi diretamente do 11 para 15 em todas as instâncias, para diferentes aplicações. Não fizemos nada incremental. Em nenhum caso nós pegamos quebra de esquema, problema com esquema ou comandos customizados que o Postgres parou de suportar, ou qualquer coisa desse tipo, que a gente precisava garantir, né? Até por não ter tanto conhecimento detalhado do que os apps estavam fazendo. Então, foi bem seguro. Como eu comentei no início da apresentação, você subir versão minor, aliás, subir versão major, na teoria pode existir quebra de compatibilidade, mas o pessoal do Postgres parece ser bem preocupado com isso, porque as coisas continuam funcionando. Próxima lição aprendida, essa não é boa, é que os ORMs inteligentes, no final das contas, podem te atrapalhar. Então, lembra no início que eu comentei dos comandos DDL, que podem ser comandos como create table, create extension, alter, drop. Esses comandos, eles não podem ser replicados via replicação lógica. Então, se algo assim é executado no Blue, isso não é replicado no Green. E a AWS é inteligente e boa o suficiente para identificar que isso aconteceu e aí falar que o switchover ele não é mais saudável. Então ele bloqueia você de fazer o switchover. Você até pode iniciar o processo, mas na hora que ele validar, igual eu comentei no Logs e Events, você vai ver que ele cancelou no meio, porque ele falou assim, cara, rodou um DDL, não consigo garantir que está saudável, então eu não vou deixar esse switchover acontecer. Mesmo que seja um DDL não invasivo ou seguro, como foi o caso que a gente pegou, que na verdade era uma aplicação que estava utilizando Type ORM. No Type ORM você consegue fazer algumas anotações em cima de propriedades de objetos no JavaScript, no TypeScript, onde você fala isso aqui vai ser um UID. E aí, o Type ORM, muito inteligente, querendo te ajudar, ele automaticamente roda um create extension if not exists, porque se essa extensão não existir no Postgres, no momento que ele conectar, olha que legal, agora ela já existe e vai garantir que não tem um problema. Mas se você faz isso com o Blue-Green rodando, você bloqueou o seu switchover. Então, existe alguma propriedade que precisa ser configurada no Type ORM para evitar que esse comportamento aconteça. Então, descobrimos isso depois de bater um pouco a cabeça no teclado e corrigimos na configuração do app. A terceira lição aprendida, essa muito boa, é que o Blue Green Deployment é top. Na prática, né, as documentações sempre falam que é lindo, mas na prática realmente é muito legal, é muito bom, é muito confiável. A maioria dos switchovers eles completaram em menos de 1 minuto. Foi muito rápido mesmo. Eu coloquei ali downtime de menos de 2 minutos, porque às vezes tem downtime com questão de upgrade de versão minor, de ter que trocar o seu parameter group, e tudo isso dá downtime. Mas do Blue Green em si, falando isoladamente, cara, eu vi coisas de tipo 8 segundos, 15 segundos, é bem rápido mesmo o tempo em que ele fica completamente offline. Aqui a questão das chaves primárias, ele te avisa, né? Olha, você tem que ter chaves primárias. E a gente deveria ter pedido para os devs darem uma olhadinha nisso antes, mas nós descobrimos que alguns bancos, algumas tabelas de alguns bancos não tinham chaves primárias. E o problema é o seguinte, esse erro, ele é fácil de você captar se você vai atrás das chaves primárias, mas se, por exemplo, você só valida o Blue-Green sem nenhum tráfego, você não pega esse problema, porque esse problema só acontece se existe um DML, né, alguém tentou fazer um insert, um update, um delete em uma tabela que não tem chave primária. Porque aí ele se perde na hora de mandar isso para réplica, como ele não tem uma chave, ele não acha que é confiável você mandar um update em um campo sem chave. E aí ele te bloqueia por isso, tá? Então, assim, se for rodar o Blue Green antes, garanta que
as tabelas todas têm chaves primárias, ou que o banco não está sendo utilizado de forma alguma durante o Blue Green. A lição aprendida 5 é que os testes em staging foram meio que inúteis, pelo menos que é, no nosso caso, porque em staging, isso eu sei que é um problema de muitas empresas e projetos, staging não recebendo carga, então é difícil você ter um ambiente de staging que recebe a mesma quantidade de carga ou cargas parecidas com o ambiente de produção. E graças a essa falta de carga, a gente não identificou muita coisa. Um exemplo foi essa questão das chaves primárias. A gente só conseguiu pegar esse problema mesmo em produção. Porque se você está lidando com uma tabela que não rodou nenhum desses comandos e não tem chave, não dá problema, o switchover roda, você acha que está tudo certo, você vai para a produção e aí você dá de cara nesse problema. O problema que a gente conseguiu achar em staging foi aquele do type ORM, né? Porque ele acontece no momento da conexão, de abrir a conexão do app com o banco, e não quando existe uma chamada do usuário ali, um comando, né? Quando não tem um comando. Então, é entender que até dá para pegar algumas coisas em staging, mas muito pouco. A maioria dos problemas reais, eles vêm por causa da carga. Uma outra lição aprendida é que depois do switchover, por alguns segundinhos, a versão Green ela entra em modo de leitura. Então, muitas vezes a gente via que aquela nossa ferramenta que faz os selects, ela dava, sei lá, 5 segundos de downtime. Só que quando a gente olhar os traces, ainda tinha trace que estava dando erro. A gente não entendia por quê. E aí começamos a verificar que todos os traces que estavam dando erro eram relacionados a chamadas de escrita. Então, por algum tempo, o usuário já consegue ali ler certinho do banco, mas se tentar escrever alguma coisa durante esses segundinhos iniciais, ele ainda está bloqueado para escrita. Não dá para fazer atualização, delete, nada. E por fim, a última coisa é que as estatísticas, elas não são replicadas de uma versão para outra, o que gera problemas de performance. Então isso aqui aconteceu, tá? A gente fez o switchover, validaram a aplicação, deu tudo lindo, olha que legal, vamos terminar aqui o dia. Mas depois de um tempo, começaram a reparar que estava algumas operações específicas, não tudo, mas algumas operações específicas do sistema tinham ficado muito lentas. E a gente sabe, né, que esse tipo de erro que é intermitente ou é muito específico, assim, é o mais difícil de você achar. Mas no final das contas a gente entendeu que isso tem a ver com aquele Query Planner que eu expliquei. Que o Query Planner, ele depende de ter um caminho otimizado para ser mais rápido. Só que esse caminho otimizado, ele foi feito na instância anterior, que estava na versão 11. A instância na versão 15 não teve essa otimização. E por isso ela fica lenta. Se tiver se você esperar algum tempo e essa instância estiver configurada para rodar esse analyze automaticamente, geralmente está por default, isso vai se consertar sozinho depois de um tempo. Mas você não quer que nos primeiros momentos isso seja lento. No geral, né? Se você puder pagar esse custo, tudo bem. Mas a gente viu que a saída para isso é rodar um comando de analyze enquanto essa instância ainda não tem carga vinda de produção. Então, se você rodar o analyze ou para o banco inteiro ou para tabelas específicas, você bloqueia por um tempo leitura, a manipulação do dado continua funcionando durante esse tempo, você consegue ali é, é, fazer inserts, updates, etc., mas a leitura fica bloqueada. Por isso que é interessante fazer antes do switchover, porque ninguém vai sentir um dano nisso. No nosso caso, a gente teve que fazer depois, porque a gente só descobriu depois. Aí, para os próximos bancos, a gente aprendeu e começamos a fazer isso antes do switchover. E aí vem mais um pontinho interessante. É, comece por bancos de dados menos críticos, tá? Porque aí você vai aprendendo essas coisas na raça e quando você chega no mais crítico no final, você já entendeu tudo isso.
Enfim, galera, era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado aí. Espero que tenha sido útil para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar algumas perguntinhas. Que tem duas perguntinhas aqui no Q&A. A primeira é: existe Canary Deploy? Ahn, para banco de dados, não. Não tem. Até onde eu saiba, você pode usar o Canary na aplicação e você pode usar o Canary, por exemplo, apontando para a versão nova. Não sei se é a melhor prática, né? Mas você poderia fazer isso, já utilizar um Canary na Green. Para garantir, eu utilizaria mesmo um deploy blue-green para bater com isso. O Canary, eu acho que poderia trazer outros problemas aí. Não acho muito recomendado apontar para o green. Mas até onde eu saiba, não tem uma forma de você fazer o Canary. Assim, o Canary você faria na camada do próprio da aplicação, né? Você faz ali o Canary no app, e aí o app, a versão nova, você manda para um banco específico. Parece um pouco difícil. Beleza, outra pergunta. Enquanto houver necessidade de manter o Blue Green, paga-se full para os dois bancos ou há diferenças no valor até virar a chave? No caso da AWS, no meu entendimento, tá, João? Você paga as duas instâncias. Elas são duas instâncias, na prática, por baixo dos panos, são duas instâncias separadas. Existe um relacionamento entre elas, mas você ainda paga pelo poder computacional, pelo storage, por tudo isso de uma forma duplicada. Não acho que é o ideal você manter isso por muito tempo, assim, dias. No nosso caso, o Blue Green ali a gente manteve só um tempo para fazer uma validação rápida, coisa ali de 30, 40 minutos, e em seguida já ativar o switchover. Beleza? Então, era isso aí. Valeu, galera. Era só isso aí ou tudo isso daí, hein? Coisa Ah, pra caramba, hein? Que legal a experiência, Francisco. Muito boa, muito boa. Parabéns, que experiência. Já tá perto do fim já. valeu. Espero que a galera não precise dar as mesmas cabeçadas que eu dei aqui. Mexer em coisa em produção é assustador, hein? Por mais que seja fácil. Você sempre dá uma gelada na hora de encostar nessas coisas. Sempre, sempre. Não tem jeito. Na produção, a responsabilidade é sempre muito maior, né? Muito maior. Parabéns, que experiência muito boa. Legal. Bom Valeu. saber. Que legal. Francisco, venha mais vezes. Você é muito querido aí. Você tá ligado que você levanta a mão, a gente já te põe aqui, que você é um cara muito legal. Então, na próxima a gente tá junto. Valeu demais. Obrigado, Daniel, pelo espaço, como sempre. É sempre uma maravilha estar aqui. Valeu, mano. O seu Kahoot eu vou colocar para o final. Vou aproveitar que a gente está aqui e teve esse espaçozinho aqui. Vou colocar ele no final. A gente vai fazer dobradinha no fim para eu ganhar um pouco de fôlego com a Macarena. Fechado. Valeu, então. Abraço. Daniel, abraço, pessoal. Valeu, um abraço. Na sequência, nós temos o Renato Groff.